nosso SEBENC. Uma noite muito fresquinha, né? Muito calor nos últimos dias e hoje Deus nos agraciou com essa chuva maravilhosa. Espero que vocês estejam à vontade, que os nossos irmãos que aqui hoje pela primeira vez estão aqui sejam muito bem-vindos. O Centro Espírita abraça todos vocês e é uma honra poder compartilhar um pouquinho da nossa evolução com a de vocês. Vamos iniciar com a nossa prece. Vamos fechar os nossos olhos, sentar numa posição confortável que esteja no banco, desprender de todo som, de todo pensamento que você esteja nesse momento e nos conectar ao nosso Mestre Jesus. Jesus. Hoje, o Senhor possa estar presente em nossos corações, em nossas mentes, elucidando um pouco com os conhecimentos que aqui irão estar presentes, que serão tragos a nós, que o Senhor possa trazer um pouco de conforto, dessa luz que ilumina os nossos pensamentos e que nos aconchegam no seu coração. Que nessa noite nós possamos estarmos conectados com as pessoas que nós mais amamos, levando um pouco também do nosso amor a ela e acreditando que o nosso irmão que está nos precisando, mais precisando, possa receber um pouco do amor do nosso Pai. Senhor Jesus, Bezerra de Menezes, traga um pouco de calma para as nossas mentes, que nós possamos receber o amor do nosso Mestre com muito carinho e com muito amor. Que assim seja. Que assim seja. Bom, hoje nós vamos receber um amigo, um irmão, trabalhador aqui da casa sempre, que de vez quase sempre está aqui conosco, nos ensinando, acrescentando um pouco dos seus conhecimentos, e hoje vai estar aqui trazendo um pouco dos seus estudos. Roger, seja bem-vindo. Muito obrigado, Nilander, pela abertura. Uma boa noite a todos. Vocês não fazem ideia da felicidade que eu sinto em cada momento que eu tenho a oportunidade de fazer o uso dessa tribuna para falar um pouquinho do Evangelho do Cristo aos nossos corações. Às vezes, a vida nos brinda com situações diversas. Algumas vezes boas, outras vezes não tão saborosas assim. E às vezes nós nos perguntamos de que maneira o Espiritismo pode cooperar para com cada um de nós dentro desta jornada. A hora bom, hora não tão bom assim, uma hora feliz, uma hora triste. Nós, como espíritas, somos convidados a beber da fonte viva do conhecimento, trazido até nós por Allan Kardec, codificado por Kardec, e trazido até nós pela espiritualidade amiga. E muitas vezes nós imaginamos que o Espiritismo se concentra em palestras, passe, sopa, atendimento fraterno. Se vocês acham que é só isso, sinto muito em decepcionar a cada um de vocês. O Espiritismo é muito mais do que isso. Antes de tudo, o Espiritismo é um convite ao mergulho no nosso íntimo.
nas nossas consciências, de modo que, a partir do momento em que bebemos desta fonte do conhecimento espírita, não voltamos a ser quem nós éramos há 5 minutos atrás. Mas o problema é que, às vezes, nós temos um pouco de preguiça de nos reconhecermos como seres espirituais que nós realmente somos. O tema da palestra de hoje, para nossa reflexão, é o Espiritismo como farol para a nossa jornada. Porque, antes de tudo, é nós. Não tem como eu externar o meu amor a alguém sem me amarem em primeiro lugar, sem entender a essência deste amor tão nítido. E se você ama a outrem muito mais do que você, sinto te dizer que ou você não entende de amor, ou você necessita do auxílio terapêutico. E se necessitar, busque. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador, disse Jesus: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque fala sem figuras e sem alegorias. Levanta o véu lançado sobre os certos mistérios. Disse Jesus: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas, se o Espiritismo fala sem firulas, por que ainda eu quero buscar de outras fontes que trata de maneira tão alegórica das coisas que advêm do Cristo? É muito simples. O Evangelho do Cristo se concentra em uma única palavra, que é o amor. E não um amor pervertido da maneira com que os homens o colocam hoje na sociedade, em nossas cabeças, mas o amor dentro da sua pureza de sentimento. Esse é o convite que Jesus traz a cada um de nós. Só que o problema é que, como nós não compreendemos o que é verdadeiramente o amor, nós buscamos outras coisas para tentar acrescentar em nós, na busca desse vazio absurdo. E, na verdade, este vazio que nós sentimos é falta do Cristo. É falta de mergulharmos verdadeiramente dentro da essência do Cristo. De nos tornarmos úteis dentro daquilo que nós possamos auxiliar. E às vezes a gente, ou nós queremos um celular novo, um carro novo, uma roupa nova. Eu quero algo que as pessoas possam me ver, me notar, mas eu não olho para dentro de mim. Então, se eu postei uma foto e aquela foto não tem 3, 4, 5 mil likes, então automaticamente a sociedade não gosta mais de mim e eu entro num processo depressivo depois disso. Nós estamos, quando pensamos dessa maneira, com a profundidade de um pires. E olha que num pires uma formiga ainda morre afogado. Eu acho que nós temos um pouquinho menos de água, de uma lâmina mais fina que um papel. O que me deixa preocupado é que eu, e muitas vezes, fico pensando nisso tudo e mesmo tendo essa pincelada de conhecimento, de poucos estudos, eu ainda me vejo às vezes figurando dentro do cotidiano da maioria. Porque parece que a sociedade nos impulsiona a sermos superficiais. E como nós não temos ainda a certeza da nossa identidade, eu não sei ainda quem eu sou, mas quem eu sou, eu sei quem eu sou. Sou Rogiovani, o pessoal conhece como Roger. Sou casado com a Beatriz, pai da Isabela. Meu pai chama Jeová, minha mãe chama Dona Rose. Mas não é esse o Rogiovani. Quem eu sou verdadeiramente. Às vezes, no processo de seleção, quando nós vamos fazer uma entrevista de trabalho,
E aqueles que trabalham para outros já devem ter passado por essa pergunta. Me conta 3 pontos positivos seu, 3 pontos negativos, me fala um pouco sobre você. E você já viu que dá um branco na gente? Porque nós não sabemos quem nós somos ainda. Nós temos dificuldade de expressar o que nós somos. O que gostamos verdadeiramente. O Espiritismo traz até nós um conhecimento de tudo e de várias coisas. Eu costumo dizer que o estudo espírita é mais um processo terapêutico do que de conhecimento. Porque em primeiro momento ele nos consola, nos alivia, nos equilibra, e depois você percebe que você passa a ter um certo conhecimento de alguma coisa. A gente passa a nos encontrar como realmente somos, e a primeira imagem que nós vemos refletida naquele espelho, às vezes não nos agrada. Que é o processo de despir-se na frente do espelho e olhar como você realmente é. E eu não estou falando de ficar nu, não, gente. Eu estou falando de você olhar nos seus próprios olhos e fazer a seguinte pergunta para você mesmo: quem eu realmente sou? O que eu realmente gosto? O que me traz tristeza, o que me traz alegria nessa existência? Eu não estou falando daquela alegria vazia, sórdida, não. Estou falando de alegria, do estado espiritual da felicidade. De estar contente com algo, de contentamento. E se você falar assim, eu me sinto feliz e contente quando eu tomo bastante cerveja, bastante uísque, bastante vodka. Então também você está no processo de fuga até agora. Você não entendeu ainda o que é sua felicidade. E o Evangelho, no capítulo 5, o capítulo anterior ao capítulo 6, que eu trago esse breve resumo para vocês, um breve entendimento, ele fala das causas das nossas aflições. Nós temos causas pretéritas das nossas aflições, ou seja, de outras existências, de outras vidas, de outras jornadas. E nós temos as causas das nossas aflições atuais. O problema é que no meio disso tudo se mistura e se torna praticamente uma coisa só. E nós temos dificuldade de separar uma coisa da outra. Só que eu falo para vocês, grande parte do nosso sofrimento parte dessa exata existência que nós estamos agora aqui encarnados assistindo essa palestra, nesse momento, e tendo essa oportunidade de conversar a respeito do Espiritismo. Só que nós não admitimos isso. Que aquilo que muitas vezes me magoa, dói o meu coração, foi eu mesmo que plantei a hora anterior, há momentos anteriores. Mas nós não vemos dessa forma. Nós preferimos colocar a culpa na inveja, no obsessor. Alguns chegam a acusar, fizeram um trabalho para mim, porque nada dá certo na minha vida. Mas como você se posiciona ante a sua vida para que as coisas deem certo para você? Em que momento da sua existência você está deixando o papel de vítima para se tornar protagonista disso tudo? É difícil. E recorda daquela história do cachorro, eu contei ela aqui diversas vezes, eu vou continuar contando ela mais um punhado de vezes. Um homem para no posto, vai abastecer o seu veículo, ele está em viagem, é um viajante, e ele observa ao longe um cachorro deitado em cima de uma tábua de pregos. E o cachorro chora, ele esperneia, ele reclama. E o cara do carro observa, fala com o frentista do posto, fala: o que foi daquele cachorro? Está deitado na tábua de pregos. Aí o rapaz falou: será que ele não levanta, porque a dor ainda não é suficiente? Porque a hora que a dor for suficiente, a pessoa se movimenta, ela se levanta, ela vai atrás. Enquanto nós estivermos só reclamando, já ouviram falar naquela lei da atração? No pedir obtereis? Então, a partir do momento que você clama, você reclama, ou seja, você pede novamente. E se você reclama das suas aflições, talvez possa ser que bata na sua porta as aflições. Mas, Roger, como é que eu faço? A minha vida está aflita. Uma coisa é a gente falar sobre as nossas aflições.
Outra coisa é eu reclamar sobre aquilo que acontece comigo. Uma coisa é eu chegar na Gabriela aqui e falar assim: Gabriela, minha vida está tão complicada. Estou passando por um momento tão difícil. Aí ela olha para mim e fala assim: mas como é que você está? Eu falo assim: eu estou bem, estou vivendo, eu sei que eu vou passar por isso, eu sei que eu já consigo enxergar uma luz depois disso, eu vou caminhar e vou conseguir. É diferente do que a pessoa chegar em mim e falar assim: Rogério, como é que está a vida? Ah, Gabriela, ninguém me entende. Minha mãe, meu pai, meus irmãos, o cachorro, o carro, o pneu e não sei o quê, e eu vou fazendo aquele... Mas eu não tomo ação com nada. Vez ou outra, algumas situações vão se apresentar diante de nós, que nós vamos ficar um certo tempo paralisados, impactados com aquilo, tudo que aconteceu. O que cabe a gente? Respira fundo, converse com um amigo, com a pessoa que você confie, com um terapeuta, às vezes uma pessoa na rua aleatória vai te falar alguma palavra muito bacana e aquilo vai fazer todo sentido para você. Respira fundo. E como diria aquele pagode ou samba, que eu não me recordo, gente, levanta, sacode a poeira e dá uma volta por cima. Porque a espiritualidade está conosco a cada instante. O problema é que, às vezes, as nossas dores se tornam tão profundas que nós esquecemos, inclusive, do Cristo. Esquecemos desse amigo fiel que caminha lado a lado conosco. Ah, mas eu sofro tanto. Eu tenho uma notícia para contar para vocês: todo mundo sofre. Todo mundo tem situações enormes na vida para resolver. Tem situações que já se desembaraçaram com o tempo. E tem situações que só a própria pessoa sabe, que ninguém mais sabe e que um dia vão se resolver. Eu faço um negócio muito bacana com a espiritualidade. Quando começa a aparecer problema demais, eu falo assim: calma aí, espiritualidade, me ajuda. Estou me movimentando, olha só, estou tentando resolver. Isso não é feio da gente não, gente. A gente tem que conversar com a espiritualidade, eles nos escutam o tempo todo. Olha, eu consigo resolver isso aqui agora, de imediato. Eu consigo resolver isso aqui amanhã de manhã. Mas essa situação aqui, irmãos espirituais, eu vou demorar um pouco mais de tempo para poder digerir ela, para me conseguir resolver. Mas isso não significa paralisar e ficar repetindo aquilo o tempo todo. Ah, mas eu já perdoei ele, mas depois do mal que ele me fez, então você perdoou? Você já viu isso? Não, já perdoei ele. Mas o que ele fez para você? Ah, eu não deveria nem ter perdoado. Porque olha só a maldade que ele fez comigo. Aí você conta aquilo tudo. Você realmente perdoou, gente? Gente, uma coisa bem interessante. O perdoar não é esquecer do que aconteceu. Mas é você compreender que aquela pessoa, naquele momento, o máximo que ela poderia fazer por você era aquilo. E que está tudo bem, está tudo certo, e você compreende que naquele quadro evolutivo, às vezes ele esteja aprendendo da mesma forma que em outros você também está aprendendo. Então você aprende a ter compaixão pelo outro, assim como nós necessitamos caridosamente da compaixão de tantos irmãos para conosco. E é isso que o Espiritismo traz para nós. Essa fé raciocinada, essa lucidez de pensamento, esse equilíbrio. Aí vocês podem me procurar. Roger, então você não sofre mais? Pelo contrário, gente, sofro absurdamente. Mas sofro com equilíbrio e com dignidade, que é diferente. Feliz, alegre. Às vezes as dores nos alcançam. E é natural, porque elas estão lá por algum motivo. Muitas vezes porque eu plantei elas nessa mesma existência. A diferença é que o fato de você poder raciocinar e ter um mínimo de compreensão daquilo que te sucede nessa existência faz toda a diferença. E nós vamos ver isso no bem e no mal sofrer no capítulo 5. E nós vamos ver no capítulo 6 o Cristo Consolador e o advento do Espírito de verdade, que vem lá no capítulo 6. São 3 páginas, 2 páginas e meia, 3 páginas, em que o
o Espírito de verdade vem discorrendo de diversas maneiras, falando sobre os nossos sofrimentos, da nossa incompreensão, de formas de aliviar esse sofrimento. E eu vou contar um negócio para vocês. Sabe, a melhor forma que tem de nós aliviarmos nosso sofrimento nessa caminhada existencial? Saber fazer a caridade. E às vezes a melhor caridade que nós podemos fazer para outrem é silenciar a nossa palavra. É não julgar o outro. Porque às vezes a gente está com a barriga quente no fogão, fazendo sopa para distribuir para os outros e está ali fofocando da vida de Deus e o mundo, falando todo mundo. E o que é isso, gente? Isso é egoísmo, isso é fofoca, isso é desequilíbrio. Aí depois procura. Por que isso só acontece comigo? Mas o que você faz para que não ocorra? Tem uma história, que eu acredito que seja de Chico, em que fala que se no momento dos resgates das suas provações de outras existências chegarem e bater na sua porta e encontrar você verdadeiramente trabalhando em consonância com Cristo, ela dá meia volta e vai embora. Tem aquela história do cara que ela perdeu o braço, perdeu o dedinho, perdeu a unha do dedo da mão. E tem diversas histórias como essa que são contadas dentro dos livros espíritas. Existe atalho, gente? Para as coisas? O caminho mais curto nos leva a caminhar a lugares curtos também, não tem atalho. Não tem como eu abreviar, porque às vezes nós vemos, nossa, eu cheguei no centro, fiquei encantado com essa doutrina maravilhosa, e eu quero ser médium, eu quero aplicar passe, eu quero trabalhar na sopa, eu quero fazer um monte de coisa. Respira fundo. Faça uma coisa de cada vez. Entenda o que é o Espiritismo. Estude um pouquinho. Se abasteça desse manancial de luz e de amor. Porque se você não fizer isso de maneira equilibrada, você sucumbe no meio do caminho. Você vai ficar exausto. E vai começar a querer barganhar com a espiritualidade. Mas eu faço tanta coisa no centro e minha vida está difícil, as coisas estão complicadas para mim. Eu vou falar uma coisa para vocês, poderia estar um pouco mais complicado. Às vezes a bênção e a misericórdia divina, pelo fato de você estar realizando um trabalho dentro da casa espírita, seja justamente o mínimo manancial de luz que está vivificando na sua vida e está fazendo com que algumas cobranças de outras existências sejam pausadas momentaneamente. Só que tem um detalhe muito interessante. Existem alguns sofrimentos, algumas coisas que nós temos que passar nessa existência, que para a espiritualidade amiga só cabe sentar do nosso lado e chorar junto com a gente. Só que para isso, dignidade. Todo mundo aqui já viu o filme do Chico Xavier, não viu? Quando ele está caindo com o avião lá, com o avião na turbulência. Eu vou morrer. Né? Ele grita desse jeito, eu vou morrer. E Emmanuel diz, morra com educação. Que o seu desequilíbrio não desequilibre as outras pessoas. Uma coisa é certa, gente. Diante de tudo isso, o Espírito de verdade traz uma mensagem que fala assim, homens fracos, que compreendei as trevas das vossas inteligências. Não afastareis o achorte que vos clareia a divina luz, que vos convoca nas mãos, que vos coloca nas mãos para vos clarear. O caminho é reconduzir-vos ao regaço do Pai. Gente, a espiritualidade está o tempo todo colocando a luz na nossa mão. Está nos reconduzindo ao Pai Celestial, mas a gente não compreende isso. Nós não entendemos e temos dificuldade, porque muitas vezes, tudo o que a gente quer é que exista um vilão muito grande na nossa existência para a gente nos colocar como paralisados e falar, coitado de mim.
E ele nos coloca mais adiante: espíritas, amai-vos, este é o primeiro mandamento. Instruí-vos, este é o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se arraigaram são de origem humana. Eis que o além-túmulo que julgáveis o nada, vozes vos clamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo. Eu falo uma coisa para vocês. A dor, como eu disse no início, visita a cada um de nós. Mas eu falo que caminhar de mãos dadas, com outros irmãos, de ideal espírita, de ideal no Cristo Jesus, faz com que a caminhada se torne muito mais produtiva, o fardo muito mais leve. Muito mais leve. E às vezes você esteja passando por um momento muito difícil na sua vida, nesse exato momento. Muito complicado. Que às vezes você não encontra a saída. E eu vou falar uma coisa para vocês. Às vezes, o que nós podemos fazer por cada um de vocês é segurar muito forte a mão de vocês, explicar o Evangelho do Cristo, abraçá-los calorosamente e falar que isso também vai passar. Isso vai passar de maneira vazia, não, porque tantas coisas já passaram na minha vida, como na vida de cada um de vocês. Tudo passa. Maria mandou para Chico, né? Chico estava passando por um momento muito complicado e Maria mandou esse recadinho para ele. Tudo passa. E assim fala assim, nossa, que coisa vazia. Tudo passa. E um ponto muito interessante que eu gostaria de falar para vocês a respeito da caridade, o meu horário falta 4 minutinhos para encerrar, é o seguinte, é uma história que a dona Bebé contava para a gente, nas reuniões mediúnicas, que ela falava da caridade e do amor, e a gente tem que saber de que maneira e de que forma levar essa caridade e entender isso. Tinha um grupo de pessoas aqui no centro que visitavam pessoas que estavam acamadas, doentes, que necessitavam da visita do centro. E tinha uma senhora, já de idade, acamada, que ela visitava toda semana. E a dona Bebé, Maria, a Ione, a Ivone, o pessoal antigo, né, a velha guarda da casa que ia visitar ela. E toda semana eles visitavam essa senhora e ela aplicava o passe nela, tomava um cafezinho e ia embora todo mundo. Aí teve um dia que a dona Bebé falou assim, olha, a senhora quer realmente receber um passe? Ela estava acamada. Ela falou assim, minha filha, eu não quero não. Meus filhos falam para vocês virem, vem padre, vem pastor, vem todo mundo, eu quero ficar quietinha mesmo aqui na cama, não quero receber a visita de ninguém. Aí você fala assim, mas ela tinha tudo para precisar de alguma coisa, mas por que isso? Por que eu estou falando isso para vocês, gente? Que muitas vezes nós insistimos em levar a caridade para alguém, em praticar o auxílio para alguém, e nós esquecemos de procurar para aquela pessoa se ela quer aquela caridade, se ela quer aquele auxílio. E a gente fica magoado por isso. Então, antes de levar o auxílio, levar a caridade para alguém, procure se aquele irmão está apto, se ele quer receber aquela caridade. Se ele quer receber aquele abraço, se ele quer receber aquele apoio, se ele quer receber aquele auxílio. Porque tem vezes que tudo que a gente quer, dentro das nossas aflições, é ficar quietinho, amargurado num cantinho, debaixo de um pé de limão. E não é aquele ali do fundo, aquele pé de limão ali no fundo, é muito bom ficar debaixo dele. E às vezes, tudo que a gente quer é ficar quietinho. Era o momento dela. Ela estava passando pelas provações dela. E de alguma forma ou não, ela não queria que ninguém a acompanhasse nesse momento. Ela queria passar sozinha, na solitude. Nada fica perdido no reino do nosso Pai. Bebei da fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, para vos lançarmos um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou, fracos, para vos tornar perfectíveis, e deseja que... A minha letra é horrível, gente. Eu falo para vocês, eu escrevo, eu tenho que ler para lá e para cá para me ver como é que é a minha letra. Vocês precisam ver coisa. Minha esposa vive danando comigo por causa disso. Deseja que modelei vós mesmo a vossa maleável argila,
a fim de serdes os vossos artífices de vossa imortalidade. Então a espiritualidade quer que nós nos modelemos. Aquela estrutura bruta, aquele bolinho de barro que um dia nós fomos, hoje a gente já tem um formatinho de humano. Daqui a uns dias teremos um formato de anjos, né, da angelitude angelical, mas não anjinho de asa, o anjo da maneira com que um espírito nobre, e depois a nossa argilinha. Deixaremos ela para trás, porque nos tornaremos num longo futuro. Não vai ser num breve não, viu gente? Tem alguns milhares de anos ainda para nós. Nos tornaremos num longo espaço de tempo, espíritos puros, assim como quer Deus celestial. Mais uma vez, independente da luta que vocês estejam passando, a vida é muito mais colorida e bonita se dividida com vocês. Não nos abandonem da mesma maneira que nós não vamos te abandonar e da mesma maneira que o Cristo jamais nos abandonou. São essas palavras que eu trago para nós nessa noite abençoada de segunda-feira e agradeço carinhosamente ao ouvido fraternal de cada um que pôde tolerar essas minhas palavras na noite de hoje. Mais uma vez, muito obrigado a essa casa espírita. Obrigado. Obrigado, Roger. Obrigado mesmo. Roger, obrigado, viu? É uma coisa que você fala e que eu venho tentando colocar em prática, que é não reclamar. Mas quando eu penso que estou reclamando, eu me lembro enquanto eu estou agradecendo. Muitas das vezes a gente mais reclama do que agradece. Quando a gente acorda, eu acredito que a primeira coisa que a gente, quando levanta da cama, é agradecer a Deus porque acordou com saúde. Muitas vezes a saúde ela ainda tem as suas provas, tem as suas passagens, mas é importante agradecer a Deus. Eu sou uma pessoa ainda que estou nessa evolução e eu acredito que a grande maioria aqui também vem buscando isso há um pouco. Então eu te agradeço de coração pelo seu ensinamento e acredito que eu devo sair daqui, acredito que todos nós devemos sair daqui um pouquinho melhor do que chegamos. Muito obrigado. Pode apagar. Eu gostaria de convidar os médios, trabalhadores da casa, que possam se alinharem aqui na frente, para que nós façamos a oração. E convido todos os nossos irmãos que estejam dispostos para que possam vibrar junto. Mestre Jesus, que a tua luz esteja sobre nós nessa noite tão lúcida. Que os ensinamentos que o nosso irmão aqui trouxe, que nós possamos ir para a nossa casa, refletirmos e compreendermos da melhor forma. Que o Senhor possa trazer essa luz em nossos lares, que todas as nossas dores, todos os nossos sofrimentos, todas as nossas aflições possam se resolver. Que as nossas dúvidas, que elas possam ser solucionadas da melhor forma possível. E que a sua sabedoria possa trazer a compreensão para que amanhã eu tenha um novo dia. Mãe Santíssima, que com o seu manto abrace essa casa com todo o seu amor. Ilumine também os nossos amigos que hoje tanto precisam da sua caridade. E traga para perto de nós todas as pessoas que nós amamos de uma forma muito carinhosa. Nós possamos estender as nossas mãos
para as águas da casa. Meu Deus, que o Senhor possa trazer um pouco do remedinho para essas águas, que essas águas elas possam se abastecer de toda essa casa, das nossas caixas d'água, da casa do meu irmão que hoje não pôde estar aqui presente, mas que está em seu lar, que o Senhor possa levar um pouquinho do remédio que cada um necessita. Amado Mestre Jesus, esteja conosco hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, casa cheia, agradeço mais uma vez pela presença de cada um, que nós possamos voltar para nossa casa hoje com muito amor, com muito carinho. Só lembrando que hoje a nossa feirinha tem algumas quitandas, temos doce também. A renda da feirinha, para quem não sabe, é para manter a casa com todas as despesas que nós temos aqui físicas. Nós temos também um livro também que está sendo comercializado. Hoje a nossa biblioteca também estará aberta. Quem quiser ir lá conhecer, quem não conhece ainda, conheça a nossa biblioteca. Se vocês tiverem interesse de levar um livro para casa, para conhecer um pouco mais sobre a doutrina espírita, nós temos alguns livros disponíveis também para fazer a retirada. Vocês podem procurar o José Carlos, o Danilo, eles estão lá na biblioteca. É isso, vamos passar agora para os passes de cama e tenham uma boa semana a todos. Fica com Deus. Que assim seja. Ok.